Boa tarde, meus amigos, minhas amigas da TV 247. Eu estou aqui para entrevistar mais uma vez o professor Sérgio Gabrielli, que foi presidente da Petrobras no governo Lula, aquele período glorioso, quando o país descobriu o pré-sal, aumentou sua produção interna, nós tivemos, assim, grandes perspectivas de crescimento e de receita, uma situação bastante diferente daquela que nós temos hoje. Eu queria começar essa entrevista, né, perguntando para o Gabriele como é que nós vamos sair dessa enrascada que o mundo se encontra. Que lições a gente pode tirar disso que está acontecendo? Essa guerra da Ucrânia abalou o fornecimento do petróleo, os preços estão disparando. No Brasil, a gente já até nem sabe para onde vão. Queria que você falasse um pouco o que nós estamos aprendendo aí, que lições nós podemos tirar e, claro, como é que a gente acha que a gente vai poder sair dessa? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora vai sair essa entrevista, Paulo e ouvintes e visualizadores. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante mencionar que a situação energética ela se agrava com a guerra, mas ela não começa com a guerra. Mesmo antes, nós já estávamos vivendo um problema de mudança dos preços das fontes primárias de energia em função da recuperação acelerada da economia chinesa, e a recuperação acelerada da economia chinesa pós-Covid desestruturou o mercado da Ásia. Isso fez com que o preço do gás natural na Ásia subisse muito, e isso passou a impactar de forma significativa a energia elétrica dos consumidores europeus, antes da guerra. Por outro lado, como desde 2015 nós estamos com uma predominância de preços baixos e não de preços altos do petróleo, os investimentos em novas áreas exploratórias pararam. Então, consequentemente, a retomada do crescimento econômico pós-Covid faz com que a recuperação da oferta não seja na mesma velocidade da recuperação da demanda e os preços voltam a subir. Por outro lado, a OPEP e a Rússia, antes da guerra também, se juntaram para controlar um pouco a produção, tanto da Rússia, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, como da OPEP, da Arábia Saudita de forma particular, mas da OPEP em geral, que são os maiores produtores de petróleo do mundo, para regular, digamos, a oferta de forma a não permitir que os Estados Unidos, o Brasil e o Canadá ocupassem o mercado internacional. Então, consequentemente, os preços do petróleo começaram a subir desde 2016. Eles começam a subir mais lentamente. É claro que agora, com a guerra, eles explodem. E essa semana atingiram $139 o barril, o que é quase os mesmos níveis de 2008, 2009 e 2010, quando os preços estavam extremamente altos. Quais são as lições que nós podemos tirar daí? Primeira lição fundamental, que desmente aqueles que acreditam em conta da carochinha, que acreditam na bela adormecida, que pensam que o petróleo e o gás natural são produtos quaisquer e que, portanto, você tem que tratar eles como se fosse um produto qualquer do mercado internacional. Petróleo e gás são produtos estratégicos, são parte da segurança nacional, são parte da segurança energética, e os grandes potências do mundo tratam o acesso ao petróleo e gás como elementos de segurança nacional. Portanto, a questão geopolítica é fundamental para você administrar, digamos, o efeito da crise sobre as economias domésticas. Feliz dos países que têm petróleo e que têm refino. Porque o país que tem petróleo e tem refino, o que está acontecendo hoje é de que nesses países o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha são mais baixos e flutuam muito menos do que nos países que não têm petróleo e que não têm refino. Os países que não têm petróleo e não têm refino dependem muito mais do preço internacional. Nós fizemos essa loucura. Nós saímos de uma situação que nós éramos exportadores de gasolina, importávamos uma pequena parte do refino
e continuávamos importando GLP, porque sempre tivemos dificuldade de produção de gás de cozinha, para nos transformar num país grande importador desses 3 derivados de petróleo e exportamos petróleo cru. Ou seja, voltamos a um modelo do início do século de exportar produtos primários e importar produtos manufaturados mais elaborados. Essa opção que se acelerou pós-Temer, com a entrada de quase 400 importadores no Brasil e com a redução do uso da refinaria da Petrobras e a paralisação da capacidade de expansão do refino brasileiro, coloca o país completamente dependente do quadro internacional e, portanto, sujeito às flutuações dos preços internacionais. Isso é muito dramático e essa guerra e essa situação atual mostra que nós temos que tratar esses 2 produtos como produtos de segurança nacional, de segurança energética, e não como os produtos quaisquer. Muito bem. O petróleo não é uma mercadoria, né? Vamos dizer assim, ele é muito mais do que uma mercadoria, né? Ele é uma mercadoria na medida que ele é trocado, ele é vendido para troca, mas ele é uma mercadoria estratégica, eu diria assim. Não pode ser tratada só com forças de mercado, tem que ser tratada como um elemento de segurança nacional. E isso é muito importante. E eu queria, assim, mantendo ainda nesse assunto, porque nós estamos fazendo um balanço da nossa curta história recente aqui de desastres. Vamos supor que a política que nós tínhamos de petróleo antes do governo Temer tivesse, por um lance de felicidade, por um vislumbre qualquer, tivesse sido mantida. Qual seria a nossa situação hoje? Olha, nós estávamos com uma previsão, eu acho até que foi um pouco exagerada, de construir 5 novas refinarias no Brasil. Nós íamos construir o Comperj, no Rio de Janeiro, íamos construir a Renest, em Minas e Pernambuco, íamos construir a refinaria Premium do Ceará, a refinaria Premium do Maranhão. Dessas, só saiu metade da Renest, da refinaria de Pernambuco. Nós construímos uma pequena refinaria no Rio Grande do Norte, chamada Clara Camarão, e as refinarias foram paralisadas. Se essas refinarias continuassem, hoje nós teríamos uma oferta de diesel S10 muito maior do que nós temos, ou seja, diesel com 10 partes por milhão de enxofre, que é o requisito ambiental hoje exigido no Brasil, num volume muito maior, nós estaríamos importando muito menos, nós teríamos aumentado nossa capacidade de produção de gasolina e nós teríamos aumentado a nossa capacidade de processamento de gás no Comperj. Consequentemente, nós estaríamos também com a capacidade de produção de propano e butano que poderiam substituir parte do GLP na oferta do gás de cozinha no Brasil. Portanto, as nossas condições de oferta seriam muito distintas daquelas que estão hoje. Além disso, nós tínhamos a BR Distribuidora, que atuava na distribuição de derivados, com 1/3 do mercado, tendo um papel de, digamos, estabilizador e de impactador em mercados mais distantes e menos atraentes, que garantiam o suprimento adequado para o mercado brasileiro, da mesma maneira que a Liquigás na área de gás de cozinha. A Liquigás foi vendida, é privatizada, hoje é 100% privada. A BR Distribuidora foi totalmente privatizada, hoje é 100% privatizada, não existe mais BR Distribuidora, existe uma empresa chamada Vibra, que usa o nome da Petrobras nos postos, mas é fake news, porque não tem nada a ver com a Petrobras. E, portanto, o governo perdeu todos os instrumentos de intervir no mercado. Consequentemente, está dependendo fortemente das importações dos 392 importadores que o último anuário da ANP mostra no Brasil. Agora, depois de falar do passado, do futuro do passado, vamos falar do passado do futuro. Ou seja, se ocorrer uma mudança no Brasil e nós voltarmos a uma situação em que temos uma política responsável em relação ao petróleo, à defesa da energia, quanto tempo a gente levaria para recuperar o tempo perdido? O que poderia ser feito? O que deveria ser feito assim para a gente recuperar? Porque nós estamos numa situação realmente insustentável. Depois você vai falar sobre isso, mas os únicos que estão felizes são os acionistas, aqueles que
se sacrificaram para construir a Petrobras estão amargando o prejuízo. Mas quanto tempo a gente levaria? Que medidas seriam necessárias para a gente arrumar esse futuro aí? Olha, em primeiro lugar, é preciso pensar um pouco um cenário de preços internacionais, né? Eu acho que nós vamos ter 2022 com preços altos, oscilantes mais altos, aí na faixa de 100 a 120 dólares o barril. Em 2023, é possível que a gente tenha uma certa acomodação aí na faixa dos 80 a 100 dólares o barril, mas ainda assim são preços altos. Isso significa que nós vamos ter que ter algum mecanismo aí digamos, de redução do impacto desse preço sobre o consumidor. Isso não pode ser feito apenas, ao meu ver, por um instrumento, uma medida. É preciso ter um conjunto de medidas. Então, por exemplo, é claro que nós temos que ter, talvez, aí uma certa parcela dos ganhos dos governos, tanto o governo estadual quanto o governo federal, na redução de impostos que incidem sobre o preço da gasolina, do diesel e do GLP. Mas uma coisa que é muito importante considerar é que os lucros da Petrobras, que é uma empresa que produz petróleo no Brasil e usa nas suas refinarias 90% da sua carga processada de petróleo brasileiro, e ao usar o petróleo brasileiro, ela tem custos, não somente custos em reais, mas custos muito baixos pela produtividade dos poços do pré-sal, de tal maneira que as margens operacionais da Petrobras são gigantescas comparadas com as margens da BP, da Exxon, da Shell, das grandes empresas internacionais. E essas margens podem ser comprimidas. Essas margens podem ser reduzidas sem que o acionista chegue a ter prejuízo. Ele deixará de ganhar, mas ganhará um pouco menos, e você pode também usar parte. Isso os Estados Unidos está discutindo agora, hoje. Ontem, uma senadora americana está apresentando um projeto lá no Congresso americano de imposto sobre o lucro extraordinário das empresas de petróleo nos Estados Unidos. A Inglaterra já adotou isso algumas vezes, a França já adotou isso algumas vezes. Não tem nada de socialismo, nem nada de uma mudança revolucionária, isso é uma coisa comum. Quando você tem um setor que tem um lucro extraordinário, decorrente não da atividade do setor, mas decorrente de circunstâncias que não estão sob o controle dos dirigentes do setor, não é justo que esse setor se aproprie totalmente da renda que ele tem. É preciso que a sociedade se capture parte disso. Então, você precisa tirar um pouco disso. Você precisaria ter um pouco de política aí de crédito e de transferência de renda para os consumidores, focados principalmente nos consumidores de baixa renda, nos caminhoneiros, nos usuários de transporte coletivo, de tal maneira que você tivesse uma política de curto prazo de minimização dos efeitos do preço alto. Mas isso não basta. Isso é insustentável no longo prazo. Para resolver o problema no longo prazo, nós temos uma situação excepcional, porque nós temos petróleo por muitos anos ainda. O pré-sal tem reservas enormes ainda a serem desenvolvidas. Então, como você tem ainda uma perspectiva de petróleo grande, você precisa, hoje, crescer a capacidade de refino. Ou seja, você precisa crescer a capacidade de processar esse petróleo aqui no Brasil, transformar esse petróleo em gasolina, diesel e GLP e oferecer a preços brasileiros para o mercado brasileiro. Então, eu acho que nós temos que combinar política de longo prazo, que envolve a construção de capacidade de refino, isso é 4, 5 anos, não é imediato. Você não constrói uma refinaria em 1 ano, você não constrói essa refinaria em 6 meses, você leva aí 4 anos para construir uma refinaria. Mas você tem que apontar para esse tipo de situação. Não há como você continuar pensando que é possível apenas você atuar no nível de minimização dos efeitos dos preços altos. Você precisa reestruturar a política de abastecimento do país, que foi abandonada. Foi abandonada literalmente, absurdo, porque nos regulamentos brasileiros do Conselho Nacional de Política Energética, que se tinha como um dos objetivos da política nacional garantir o abastecimento para os brasileiros, esse garantir o abastecimento dos brasileiros foi tirado da política formalmente
e foi incluído aí que a função da política brasileira de derivados de petróleo é garantir a competitividade dos atores internacionais que entram no Brasil e atrair novos atores para o Brasil. Quer dizer, é uma reversão completa da lógica de soberania nacional. Tem uma frase que o professor Rogério César Cerqueira Leite, publicou num artigo da Folha de São Paulo, que você deve ter visto. Eu gostaria de ler e queria que você comentasse. Diz o professor, físico, de grande envergadura, intelectual de primeira, não é honesto usar o preço do petróleo no exterior para justificar o preço interno, pois não envolve custo de produção. E daí ele acrescenta, nossos liberais pagam contas com dinheiro do povo. É meio isso que nós estamos... Foi essa política instituída no Brasil depois do golpe que afastou a presidente Dilma, né? Nós temos que reconhecer um fato. É fato que o preço do petróleo, dos derivados do petróleo, não é um preço em cima dos custos. Isso é fato. Quer dizer, o petróleo, na realidade, gera sempre uma renda, né? Ou seja, renda no sentido clássico da palavra renda, que não é o resultado do produto, etc., mas é algo que o consumidor está disposto a pagar além do custo, de tal maneira que quem produz com mais eficiência ganha mais. Isso é fato. Agora, esta renda, chamada renda petroleira, ela sempre é objeto de disputa da sociedade. Então, a sociedade ela não pode aceitar que grande parte dessa renda vai para os acionistas. Parte dessa renda vai para os acionistas, sim, mas parte vai para o governo, parte vai para os fornecedores do setor de petróleo, parte vai para os consumidores, parte vai para os trabalhadores do setor de petróleo, parte vai para a sociedade que sofre os efeitos da produção de petróleo e o efeito de que, no local em que você tem uma produção, ela vai acabar e, portanto, você vai deixar heranças ruins. Então, a renda petroleira é objeto de disputa da sociedade. E é preciso que se se arbitre quem é que ganha o quê. Você não pode aceitar que os acionistas levem 101 bilhões de reais de lucro, como levaram esse ano de 2021, tá certo? E o povo está morrendo de fome. Está usando lenha, pegando os móveis velhos que tem, tocando fogo para cozinhar. Tá certo? Essa desigualdade, essa distribuição desigual é muito ruim. Principalmente quando você imagina o seguinte, olha, no Brasil é um dos poucos países do mundo que esses 101 bilhões de reais de dividendos vai pagar, sabe quanto vai pagar de imposto de renda, esses 101 bilhões de reais? Zero! Nada! Porque os dividendos são isentos de tributação. Isso é um absurdo. Nós temos hoje 300 mil pessoas no Brasil ganhando mais de 600 mil reais por ano, só 300 mil pessoas, dos 31 milhões de declarantes de imposto de renda, dos 140 milhões de brasileiros que nós temos. Nós temos 316 mil pessoas ganhando mais de 600 mil reais, e dessas pessoas que ganham 1% mais alto dos declarantes de imposto de renda, esses 1%, 70% de sua renda é dividendo. É zero de imposto de renda. E nós não podemos admitir uma discussão de uma cobrança de um imposto extraordinário sobre os lucros extraordinários da Petrobras? Tem que pensar nessa possibilidade. Para me preparar para essa entrevista, eu fui ler aquele artigo Políticas de Abastecimento e de Preços de Combustíveis. E nesse artigo, você fala também dessa enorme renda petroleira. E eu fiquei assim, babando, para saber de onde que vem tanto lucro, de onde que vem tanto ganho, porque a gente pensa assim, não, mas o petróleo às vezes está dando prejuízo. Você assim, você fala, não, essa enorme renda petroleira. Fala um pouco mais, de onde vem? Que custos ela cobre, que custos ela encobre? Porque assim, você fala assim, parece assim, coisas do Alibaba, histórias assim. Hoje
hoje, literalmente hoje de manhã, o preço do barril do Brent está sendo negociado no mercado internacional a $123 o barril. Hoje. Tá. Sabe quanto custa tirar um barril de petróleo do fundo do mar e botar em cima da plataforma? $4. $4. Não Sabe existe quanto coisa custa? que dê tanto dinheiro. Não, o cálculo não pode ser esse, porque tem outros custos além disso. Né? É verdade. Considerando todos os outros custos, os impostos, as participações especiais, as depreciações dos equipamentos já instalados, o lucro da Petrobras, etc. Considerando tudo isso, o que se chama de CTPP, ou seja, custo total de produção do petróleo. Sabe quanto é o custo total de produção de petróleo da Petrobras? $29. Então, $29. Então, se você tem um produto que é produzido a $29 e é vendido a 123, é uma margem que nem a cocaína tem. É uma margem extraordinária. Tá certo? É uma margem extraordinária. E como é que se manifesta isso? Se manifesta isso, de um lado, aumentando as exportações de petróleo cru a preços internacionais, e, de outro, com a adoção no Brasil de uma pretensa aderência do preço doméstico dos derivados de petróleo aos preços internacionais. Portanto, você cobra como se a Petrobras importasse o petróleo, refinasse o petróleo e vendesse com uma margem do refino. Então, quando você fala que o preço do petróleo, o preço dos derivados no Brasil acompanha o preço internacional, é evidente que a Petrobras não está acompanhando. Aliás, já vou alertar isso. Desde janeiro, a Petrobras está segurando um pouco os preços internacionais, os preços domésticos. Tanto é que os preços da Bahia estão 27% acima dos preços da Petrobras, porque na Bahia a refinaria já é uma refinaria privatizada. Tá certo. O lucro da Petrobras, portanto, vem disso. Ela vende os derivados como se importasse o petróleo a $123, mas produz a 29. Então, é um lucro extraordinário. Quer dizer, a gente poderia ter energia boa, barata, segura, a um preço muito inferior se houvesse uma política interessada em fazer um uso social desta riqueza, que é uma riqueza que é um patrimônio do país, né? Não, é claro que é preciso que a Petrobras tenha um lucro, porque ela precisa investir. É evidente que precisa investir. Por exemplo, para fazer refinaria, você tem que investir. Você precisa ter recursos para fazer uma nova refinaria. Então, você precisa ter uma acumulação de lucros. Agora, você não precisa distribuir dividendos nesse montante. Você pode ter lucro retido. Parte desse lucro retido, junto com dívida, financia uma refinaria. Você leva 4 anos construindo, portanto, você precisa investir durante 4 anos sem receita. E depois você tem receita. Mas porque você permite você manter uma estabilidade. Porque a integração entre a produção de petróleo e a produção de derivados garante estabilidade do fluxo de caixa ao longo prazo. Quer dizer, as empresas que mais têm crescimento de longo prazo, as empresas mais sustentáveis de longo prazo na área de petróleo, são empresas integradas que produzem petróleo, refinam petróleo, transformam em derivados e vendem os derivados no mercado. As empresas que são só produtoras de petróleo ganham muito quando o preço do petróleo está alto, mas perdem quando os preços do petróleo estão baixos. Coisa que as integradas compensam, porque quando o preço do petróleo está baixo, a margem do refino é maior. Então, você com isso equilibra, no longo prazo, a receita das empresas. Então, eu acho que tem que ter algum lucro. Não acho que tem que não ter lucro nenhum na Petrobras, porque ela tem que assumir riscos exploratórios, ela precisa ter um recurso para investir, ela precisa expandir a atividade exploratória, precisa expandir o refino, ela precisa voltar à integração com a petroquímica, ela precisa voltar a produzir fertilizantes, porque o Brasil se transformou também num país absolutamente dependente da importação de ureia e amônia,
que são fertilizantes produzidos a partir do gás natural. Olha, você é um defensor, e sempre foi muito claro, e você, e toda uma visão, do papel que a Petrobras tem pode ter, teve, né, na construção de um país, na construção nacional, num projeto econômico, num projeto de um país mais equilibrado, de renda melhor, mais avançado tecnologicamente. E hoje, nesse artigo que eu comentei aqui, você fala que nós estamos, assim, indo para a reprimarização do país e para a nossa desindustrialização. Que processo é esse? Nós estamos nos tornando um país assim, não vou nem mencionar para não parecer preconceito contra outros países, mas estamos nos tornando assim, um país que só tem aquele lado atrasado, é esse o caminho, que a perda da Petrobras, a transformação da Petrobras um país destinado a entregar essa renda gigantesca para seus acionistas, em vez de distribuí-la com o país, né? Porque é isso que se pretendia fazer. Como é que é? Isso aí poderá ser revertido? O que está acontecendo? O país está realmente assim, acabando e a Petrobras, e esse ataque à Petrobras tem responsabilidade nisso? Olha, você sabe, Paulo, que em 2021 a nossa indústria de transformação caiu 7% em termos de produto. Ou seja, nós estamos crescendo feito rabo de cavalo. Rabo de cavalo cresce para baixo, né? Então, nós estamos crescendo feito rabo de cavalo, ou seja, a indústria brasileira está sumindo. A indústria brasileira está sumindo. Entre outras coisas, a chamada cadeia de suprimento do setor de petróleo e gás foi desmontada. Quer dizer, um dos resultados da Lava Jato foi a destruição da engenharia brasileira, a destruição de grandes empresas do setor de fornecimento de equipamentos e materiais, tanto a indústria naval como a indústria de equipamentos submersos, como a indústria de grandes equipamentos sofisticados da indústria de petróleo. Nós mudamos radicalmente o marco regulatório da utilização do pré-sal e dos recursos naturais brasileiros. Nós mudamos radicalmente a estrutura do setor de gás do Brasil, tirando o papel estruturante da Petrobras do setor de gás do Brasil. Nós tiramos a Petrobras da petroquímica, estamos tirando, a Petrobras está vendendo sua parcela na Braskem agora, nesse mês ou no próximo mês, está saindo totalmente da petroquímica. Nós saímos já dos fertilizantes, já saímos da área de biodiesel e biocombustível, já saímos da área de etanol, já saímos da área de energias renováveis, os parques eólicos, pequenos parques eólicos que a Petrobras tinha, deixou de existir, os projetos de energia eólica e energia solar offshore foram desmontados. Então, a Petrobras se concentrou e se transformou numa empresa exportadora de petróleo cru. Está vendendo suas refinarias, a refinaria Landulfo Alves, da Bahia, já vendeu a refinaria Clara Camarão. Hoje está anunciando que o CAD exigiu algumas diligências à venda da Reman de Manaus, que pode atrasar um pouco a transferência do controle da refinaria de Manaus para uma distribuidora privada de Manaus. Mas o fato é que a Petrobras está saindo do refino. Está anunciando que vai vender metade de sua capacidade de refino. Vai desmontar um parque que funcionava adequadamente, um dos maiores do mundo, porque produzia 2,1, 2,2 milhões de barris por dia de derivados. Portanto, você tem aí uma situação... Esse é um número bom. Esse número, 2 milhões de derivados por dia, é um número bom. É um número... Assim, não, eu não tenho noção, é isso mesmo. É um número considerável. O consumo brasileiro está em 2,4, 2,5. A gente produzia 2,1, 2,2. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, esse quadro faz, ao meu ver, me torna um pouco pessimista, diferente de algumas outras pessoas que são mais otimistas do que eu, de que nós sejamos capazes
de retornar àquela Petrobras de 2010, 2011, 2012. Aquela Petrobras que era pujante, uma locomotiva do desenvolvimento industrial brasileiro. Eu acho difícil isso voltar. Agora, a Petrobras de hoje também não pode continuar. Nós temos que encontrar um meio de caminho aí de retomar o papel estratégico da Petrobras, retomar a necessidade de expansão da capacidade de refino, retomar o papel estruturante na montagem da rede de gasodutos e da rede de logística do gás natural. E isso só é possível, e a experiência internacional mostra que isso não é possível com a pulverização e com o desmantelamento da integração do setor num primeiro momento. Até pode acontecer num segundo momento, depois de maturar a rede, depois de maturar, digamos assim, as conexões dos diversos setores do gás natural, de tal maneira que nós precisamos fazer a evolução completa das políticas que vêm sendo adotadas de 2016 para cá, que são políticas extremamente danosas para o mercado brasileiro e para o povo brasileiro. E que abandonam a soberania energética, gente. Soberania energética é fundamental. O que a guerra está mostrando, mais uma vez, é que sem soberania energética você não é nada. Exatamente, né? Exatamente. Exatamente. Agora eu vou te falar, então, uma coisa. No meu pessimismo, aliás, no meu otimismo dos ignorantes, aqueles que acham que a solução está fácil, que basta um plim ali e vai tudo mudar, e você está explicando aí que não é bem assim, né? Eu acho importante você dizer isso, eu acho importante, foi feito um golpe profundo, né? Não se mudará essa estrutura, porque, vamos dizer assim, é quase reestatizar a Petrobras. É disso que nós estamos falando, não? Isso não é uma coisa para fazer, não é uma coisa banal numa empresa desse tamanho, né? Assim, né? Num mundo como esse mundo que está hoje aí, né? Eu acho que é uma retomada do controle do governo da Petrobras, que eu acho que a Petrobras está controlada pelo setor financeiro hoje, apesar do governo ter a maioria do mercado, dos atores. Ele ainda tem a maioria. Ele é o governo tem a maioria do capital voltante. O Conselho de Administração, a presença de acionistas representando os acionistas privados, principalmente os acionistas privados de curto prazo, é muito grande. Então, eu acho que aí é uma mudança importante. A mudança da composição do Conselho é indispensável nesse processo. Eu não acredito numa reestatização generalizada do que foi privatizado. Eu acho que vai ser muito difícil a gente retomar totalmente o que foi privatizado. Eu acho que vai ter que ter disputa judicial, vai ter que ter uma avaliação de alguns dos casos de privatizações a preços aviltantes, mas eu acho que isso não é uma coisa que seja possível de você dizer que vai ser uma reestatização generalizada e vai se retomar tudo que foi vendido, porque eu não acho que é possível isso, dado o marco regulatório brasileiro, dada a natureza do Poder Judiciário brasileiro e, particularmente, dada a correlação de forças políticas no Brasil com a composição do Congresso Nacional que nós temos. Entendeu? Então, acho que é muito difícil de você ter um processo de completa reestatização, aliás, que não aconteceu em nenhum lugar do mundo, nem no tempo de Lenin, na União Soviética, lá em 1917 até 2022, foi possível fazer uma estatização completa. Mesmo? Eu não sabia. Tá certo. Houve várias negociações lá com a Standard Oil, com a Shell, durante o governo Lenin, para manter o setor de petróleo funcionando na Rússia, porque a Rússia, naquela época, era um grande produtor de petróleo, como até hoje, mas naquela época era maior ainda. E do ponto de vista, assim, agora você falou da Rússia, é interessante para entrar para falar um pouco do Putin. Então, vamos falar um pouco do Putin. Julgando o Putin como herdeiro dessa história petrolífera que vem de Lenin, como é que você diria hoje que é o comportamento dele, que é a atuação como é que é isso? Tem algo a ver? Não tem nada a ver?
é totalmente outra coisa? Por que que ele, de repente, vai atrás ali, invade a Ucrânia e tudo isso? Como é que é isso aí? Olha, vamos fazer um pouquinho de história, porque é bom a gente dar uma Tem olhada que para a história. fazer. O Putin assume o governo em 2000, né? Início de 2000. Antes dele, de 91 a 2000, a economia da Rússia, pós-queda da União Soviética, estava em caos. O Boris Yeltsin, que era o dirigente da Rússia antes do Putin, fez um processo selvagem de privatizações do setor de petróleo e gás na Rússia. No primeiro momento, fez um programa de vouchers, distribuiu vouchers, 150 milhões de vouchers para a população, e esses vouchers, você comprava esses vouchers por 25 rublos, e eles tinham um valor de face de 10 mil rublos. Só que você só podia usar esse voucher para comprar as empresas de petróleo e gás. Ah, tá. Então, com isso, você fez um processo de criação de um mercado para privatizações aceleradas e gigantescas das petrolíferas. A partir de 95, houve uma certa mudança no programa de privatizações, e aí, ao invés de ser uma privatização massiva, digamos, através dos vouchers, passou a ser uma privatização feita através do sistema financeiro e dos grupos chamados grupos oligarcas, que são grandes especuladores, aventureiros, etc., que, junto com o setor financeiro, começaram a adquirir as empresas e construíram algumas grandes empresas, como a Lukoil, a Yukos, etc., que se transformaram em gigantescas empresas de petróleo e gás na Rússia. Quando o Putin assume, no início dos anos 2000, ele assume com um programa de retomar o controle do Estado sobre as empresas privatizadas. E ele joga duro, particularmente com a Yukos e com a Lukoil, né? E toma o controle da Gazprom, que é a maior produtora de gás. Então, a política de Putin, de 2000 até 2008, quando Medvedev assume, é uma política de renacionalização das empresas privatizadas. Ele usa, para isso, ele usa intensamente os ex-agentes da KGB, ele usa intensamente pressões heterodoxas sobre os dirigentes das empresas, e ele faz acusações muito pouco sustentáveis de evasão fiscal e de falta de compromissos com o que tinha sido prometido durante a privatização. O fato é que houve uma ação política clara de Putin de tirar parte das elites que estavam no setor de petróleo e gás e retomar para o establishment do governo russo o controle das empresas de petróleo e gás na Rússia. Agora, de volta, o Putin tem uma tese de doutorado, se eu não me engano, dele, enquanto pessoa física, defendendo o uso do petróleo e do gás como estratégia de segurança nacional da Rússia. E ele passa a usar intensamente isso para se reposicionar em relação à Europa e em relação à geopolítica mundial. Então, ele se reposiciona na Europa. Hoje, a Rússia fornece cerca de 2/3 do gás da Europa. 2/3 do gás da Europa vem da Rússia. Porra. E aumentou intensamente as conexões de gasodutos com a China. Então, também cresce muito a oferta de gás da Rússia para a China. A Ucrânia, o principal mercado internacional, o principal parceiro internacional da Ucrânia, não é a Europa, é a China. Então, esse processo aí de China, Rússia, Ucrânia, envolve uma disputa do mercado europeu e do mercado chinês do gás e do petróleo, que os Estados Unidos, a partir de 2008, com a crise do Lehman Brothers e com a crise internacional, como sempre fez, o Estado americano considera
a situação do petróleo e gás como elemento de segurança nacional americana e adotou uma política de estimular intensamente a expansão da produção do gás nos Estados Unidos e do petróleo nos Estados Unidos. E os Estados Unidos saiu de uma situação de grande importador de gás e de importador. Então, para os Estados Unidos, não interessa que a Rússia se consolide como grande fornecedor da Europa. Então, um dos elementos dessa disputa internacional envolve o acesso ao gás e o acesso ao petróleo. No momento pós-pandemia, em que os preços da energia elétrica, que na Europa dependem fortemente do gás natural, estão nas alturas. Estão ameaçando os orçamentos das famílias na Europa. E aí você tem uma situação, digamos assim, heterodoxa, ou uma situação contraditória, porque para sair dessa crise, a Europa optou por um programa verde. Ou seja, a Europa optou por substituir o petróleo e o gás por energia eólica e energia solar. Só que energia eólica e energia solar, ambas, têm algumas características técnicas próprias. Primeiro, são intermitentes, então você precisa ter ou integração com a rede, o que envolve linhas de transmissão, ou baterias para armazenar a energia intermitente. O processo de crescimento é lento e, portanto, no curto prazo, você não tem como substituir o petróleo e o gás pela energia eólica e solar. O que está acontecendo contraditoriamente ao que se esperava? A fonte primária que mais cresceu em 2002 na Europa foi o carvão, que é um horror, que todo mundo saiu da COP26, aquele encontro sobre a mudança climática que aconteceu na Escócia o ano passado, com declarações bonitas de que o mundo ia deixar de produzir carvão, ia diminuir a produção de carvão. Não, a produção de carvão cresceu, a demanda de carvão cresceu e o volume de emissões na Europa aumentou, ao invés de diminuir. Ou seja, energia não é brincadeira. Ninguém pode ficar sem, né? Ninguém pode ficar sem. Por isso que é estratégico, por isso que não pode se deixar somente as forças de mercado resolverem as questões. Uma coisa, e a questão dos nossos fertilizantes? A gente tinha uma produção de fertilizantes que foi sendo abandonada, entregue. O que aconteceu? Também foi assim? Foi também jogada no mercado, o mercado não tinha interesse e acabou a produção. O que aconteceu? Olha, na verdade, eu vou lembrar que fertilizantes são NPK, né? É nitrogênio, potássio e fosfato. Os nitrogenados, que são, portanto, uma parte dos fertilizantes, muitos deles são derivados do gás natural ou do carvão. Então, há uma competição aí de fontes, ou produz utilizando o carvão, como no caso a Rússia e a própria China utilizam muito carvão para produzir ureia e amônia, ou você usa o gás natural. O Brasil tem custos elevados para produzir os nitrogenados. Isso não há que se reconhecer isso. Agora, você não pode considerar que a produção de fertilizantes nitrogenados para um país agrícola, onde o agronegócio é tão importante como no Brasil, seja considerada apenas uma questão de custo-benefício. Tem que se levar em conta também os elementos estratégicos, a importância de garantir suprimento para um setor que é fundamental para a alimentação do povo. Então, no caso de nitrogenados, a Petrobras simplesmente fechou suas unidades de fertilizantes, que tinha na Bahia, em Sergipe e no Paraná, paralisou as novas plantas que estavam sendo construídas no Espírito Santo, em Minas Gerais e Mato Grosso, e, portanto, nos transformou em altamente dependente das importações. Se eu não me engano, no ano passado, nós chegamos a importar 85% dos nitrogenados foram importados. Nós só estávamos com uma produção de 15% no Brasil. E tiramos qualquer possibilidade de aumentar a produção brasileira, porque saímos da produção. E agora você tem que, para retomar, leva aí 4, 5 anos de novo para montar esse sistema de produção. No que se refere ao potássio, nós temos um outro tipo de problema.
Quer dizer, você tem hoje algumas jazidas de potássio na região de Sergipe e Alagoas, principalmente Sergipe, e tem um volume grande de recursos potenciais na Amazônia, não necessariamente em áreas indígenas, portanto, o argumento de Bolsonaro de que o potássio está em áreas indígenas e, portanto, se teria que romper com a limitação da mineração em áreas indígenas para aumentar a produção de potássio, é falso. Mas o potássio tem um problema. A estrutura de produção do potássio, o potássio é um sal. Então, para produzir o potássio, você usa muita água, dissolve o sal na água e produz uma salmoura que é altamente corrosiva. Então, o descarte dos resíduos da produção de potássio são muito grandes. E, portanto, a Amazônia é muito delicada. A produção de Sergipe ela é possível crescer? Mas é uma produção relativamente pequena. Então, nós estamos com algumas limitações aí na área de mineração e na área da tecnologia para a produção de potássio, que limita um pouco a produção de potássio. Olha, quanto fala. Ao fosfato, aí é outro tipo de situação. Vale a pena comentar, não? Não tem nada muito especial. Eu queria falar uma coisa que é muito importante, que faz parte da nossa história toda, que é a seguinte: foi durante a sua gestão na Petrobras, passagem é pouco, um empenho grande em que foi feita a descoberta do pré-sal. Uma coisa enorme, gigantesca. E encontrou com denúncias dizendo que era tudo uma bobagem, a gente ficava lendo aquilo, assim. E hoje, como você fala, e todo mundo reconhece, o nosso petróleo, grande parte está vindo dali. Eu queria que você falasse, que lembrasse um pouco como é que foi a descoberta, o que a gente enfrentou. Eu estava com você quando você anunciou a primeira legislação do projeto de lei do pré-sal. A gente teve uma conversa sobre isso lá atrás ainda. Como é que foi isso? Eu acho é um momento que, hoje em dia, quando eu falo não, é o petróleo do pré-sal. Aquilo que não dizia que não tinha nada, que era economicamente inviável. Fala um pouco disso, porque eu acho que é um momento importante dessa história. Olha, a Petrobras hoje, 70% da produção de petróleo da Petrobras hoje, 70% da produção do petróleo vem do pré-sal. Ou seja, vem da herança bendita que nós deixamos lá na Petrobras. Tá certo? Pois é, né? Em particular, os campos de Búzios, que são dos mais produtivos do mundo. E os campos de Búzios vêm de um contrato que nós fizemos com o governo em 2010, chamado Cessão Onerosa, que foi bastante criticado. Muito! Muito criticado, porque dizia-se que era um contrato maluco, etc. O fato é que a Petrobras hoje depende, 70% de sua produção de petróleo depende do pré-sal. E depende fortemente dos campos de Búzios, que são os grandes perspectivas de crescimento para os próximos anos da Petrobras. Ainda tem crescimento ali, ainda tem crescimento, claro, não acabou, ainda tem crescimento. Porque os volumes são enormes. A Cessão Onerosa definia 5 bilhões de barris. A Petrobras então adquiriu o direito de produzir 5 bilhões de barris. E agora, 5 bilhões de barris. E depois, a Petrobras adquiriu os volumes excedentes, se eu não me engano, alguma coisa em torno de 10 a 12 bilhões de barris a mais, que pode, portanto, levar aí uma produção nas próximas décadas de crescimento da produção da Petrobras. Portanto, o pré-sal, de um lado, hoje mostra que ele é um elemento quantitativo fundamental para a produção da Petrobras. Mas, mais ainda, a produtividade dos poços do pré-sal é extraordinária, é muito alta, o que faz com que o custo de produção da Petrobras seja muito baixo. A Petrobras hoje concorre com o custo de produção, o chamado custo de extração, que não é o custo total do petróleo, mas é o custo de tirar do fundo do mar e botar em cima da plataforma,
ele concorre com os menores custos da Arábia Saudita. 3, 4 dólares o custo de extração, que é o custo dos campos marginais da Arábia Saudita. Portanto, nós estamos com uma condição competitiva com o pré-sal extraordinária. Então, nós temos volume e temos condições competitivas. O que é que mudou no pré-sal? Mudou a perspectiva. Porque quando nós aprovamos aquela legislação em 2010, a Petrobras primeiro seria a operadora única das novas áreas do pré-sal. E, ao ser a operadora única das áreas do pré-sal, com um mínimo de 30%, ela tinha escala para olhar para o futuro e contratar sondas, contratar embarcações, contratar equipamentos submersos que podiam estimular a indústria brasileira. A Petrobras deixou de ser operadora única. O pré-sal, houve uma aceleração dos leilões do pré-sal, que novas empresas entraram comprando as áreas novas, e, portanto, a Petrobras não tem escala mais para viabilizar o crescimento da indústria nacional de suprimento de equipamentos críticos do setor de petróleo e gás. Não tem escala, simplesmente. E aí, portanto, vai ficar dependente dos fornecedores internacionais, vai gerar emprego e renda na Noruega, vai gerar emprego e renda em Singapura, na Coreia e na Inglaterra. Nossa. Bem, é muito importante, sempre muito interessante ouvir você falar, você explicar. E agora, bem, nós estamos aqui chegando no final dessa entrevista, vamos completar 1 hora de conversa. Eu queria, assim, que você, assim, deixasse uma mensagem, assim, porque o petróleo é aquela história, eu nasci, logo depois que eu nasci, existia a Petrobras, era o assunto da família, orgulho brasileiro, que a gente dizia que a gasolina da Petrobras era melhor, e discutia, né? Assim, as pessoas falam, bem, temos agora uma situação bem outra. Mas eu queria que você falasse, o que nós temos, o que você vê, como que a gente enxerga o futuro do Brasil? Nós temos aí uma eleição presidencial, nós temos tudo. E como é que você vê tudo isso assim? Fala bem, o que dá para a gente pensar? Como que a gente pode olhar um pouco melhor daqui para frente? Paulo, eu nasci 4 anos antes da Petrobras ser fundada, no dia 3 de outubro de 1953. Eu nasci exatamente no dia 3 de outubro de 1949. Portanto, quando a Petrobras foi fundada, eu tinha 4 anos. Tenho 72 anos hoje. Eu, evidentemente, que não participei, não tinha idade para participar do movimento Petróleo é Nosso, mas sempre fui uma pessoa ligada a um projeto de desenvolvimento nacional e a um projeto de autonomia e soberania nacional. É muito triste ver o que está acontecendo atualmente. Eu, de vez em quando, eu digo que o rabo está abanando o cachorro. Ou seja, se pegou alguns episódios de corrupção que existiram, não há como negar que não existiram, mas que relativamente, em termos absolutos eram muito grandes, mas que relativamente eram relativamente pequenos em relação ao tamanho da Petrobras, e se tentou transformar esse rabo no cachorro. E se desmontou a Petrobras. Se desmontou o setor de petróleo e gás. E, além disso, além desse desmonte vindo de toda a histeria da Lava Jato e todos os absurdos e excessos que a Lava Jato fez, você tem algumas decisões equivocadas da própria Petrobras. A Petrobras fez algumas escolhas em 2015, 2016, 2017, que foram escolhas, ao meu ver, equivocadas. Foram escolhas. Primeira escolha. A Petrobras, que estava com uma taxa de alavancagem muito alta, ou seja, a relação entre a dívida e a geração de caixa era muito alta, ela faz uma opção de drasticamente comprimir em 2 anos pela metade essa taxa. A única maneira de fazer isso em qualquer empresa é vendendo ativos. Você não pode fazer uma queda dramática do endividamento de 4,5 vezes a geração de caixa para 2 vezes a geração de caixa
somente com a atividade operacional regular da empresa. Você tem que vender os ativos. Então, ela implicitamente, ela desmontou, por uma opção estratégica, desmontou a composição daquilo que era mais forte da Petrobras, que era a sua integração num mercado que era quase único no mundo. O mercado brasileiro tem algumas características que são muito pouco reprodutíveis. Primeiro problema, o consumo brasileiro não é pequeno. O consumo brasileiro, como eu disse, está em torno de 2,5, 2,6 milhões de barris por dia. O refino brasileiro está em torno de 2,2, 2,3, portanto, é quase igual ao consumo brasileiro. E a produção de petróleo no Brasil está em torno de 2,1, 2,2. Ou seja, nós tínhamos um mercado que tinha produção de petróleo, refino e consumo mais ou menos do mesmo tamanho. Não é isso que acontece na maior parte dos países do mundo. Os países produtores de petróleo têm alta produção de petróleo, mas não têm consumo e nem têm refino. Os países que são altamente refinadores e que atendem os mercados domésticos não têm produção de petróleo. E você tem aqueles países, portanto, que... Então, você tem você quebrou essa vantagem gigantesca, estratégica que o Brasil tem. E desmontou a Petrobras. A Petrobras hoje vai ser uma empresa média e pequena no plano internacional de petróleo e gás. Quer dizer, de uma empresa que era uma das 10 maiores empresas de energia do mundo, a Petrobras hoje, se eu não me engano, está no 76º lugar, uma coisa desse tipo. Nossa. Bem, e aí, o que fazer? Que ideias fazer para onde ir? Eu acho que só tem mudança mudando o governo. Como? Só tem mudança mudando o governo. Só mudando o governo, só mudando uma nova política. Uma nova política. Entendeu? Tem que ser uma nova política geral. Uma nova política para o abastecimento, uma nova política para os fertilizantes, uma nova política para a distribuição, uma nova política para a exploração e produção, uma nova política para os setores renováveis. E como que o senhor vê aí as articulações, as conversas em torno da candidatura Lula? De quem? Como é que o senhor vê isso aí? De que o senhor teve um grande papel? Como é que o senhor vê isso como agora uma perspectiva nessa eleição presidencial? Olha, o Lula eu acho que ainda não está na discussão de programa de governo, não está ainda discutindo propostas, né? Ele tem muito se posicionado respondendo às questões imediatas. E a questão imediata é o preço da gasolina, é o preço do gás de cozinha, é o preço do diesel, o aumento do frete, é o impacto disso sobre a vida das pessoas. É isso que ele tem falado. Eu acho que ele está correto, respondendo às questões imediatas. Agora, quando sentar na cadeira, ele vai ter que fazer propostas de mudanças. Então, vai ter que fazer propostas de que políticas vai fazer. Tá certo. Gabriel, eu queria agradecer muito essa entrevista. É sempre uma surpresa agradável. Eu começo com algumas perguntas e vem cada resposta de um assunto puxa o outro. Gabriel, espero em breve a gente estar conversando de novo. Muito obrigado por esse depoimento. Obrigado, Paulo. Espero que tenha contribuído para esclarecer um pouco. Tá bom. Tenho certeza.